Muito bem, meus amados, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Ontem nós fizemos ouvir a respeito do cumprimento da profecia de Apocalipse 17, verso 11. E hoje eu volto para falar a respeito também de um tema muito polêmico. E eu hoje me detive por um tempo à tarde aí estudando essa matéria. É a respeito da renúncia do Papa Bento XVI, se realmente é possível a sua renúncia ou não, de qual nome ou cargo ele deveria assumir após a sua renúncia, e o que isso influencia na eleição do Papa Francisco, que foi anunciado, né, ou que subiu ao pontificado no dia de ontem, dia 13 de março de 2013. Eu começo o vídeo aqui no Wikipedia abrindo e falando um pouco da política de Vaticano. Aqui diz assim: o Papa, chefe de Estado eleito em um colégio de cardeais denominado conclave para um cargo vitalício. Então eu comecei o estudo e a investigação hoje à tarde, vendo se esse termo vitalício exigiria que o Papa terminasse o seu mandato até o fim da vida, ou se ele poderia renunciar no momento que ele achasse que não tivesse realmente mais condições de exercer o pontificado. Fazendo uma pesquisa aí mais acurada, eu acabei até encontrando o cânone aí da Igreja Católica, e aqui no cânone 300, deixa eu voltar um pouco aqui, 332, que é o da pesquisa, 332, eu achei que realmente o Papa ele pode renunciar. Não há problema algum, há uma previsão legal dentro do cânone da Igreja Católica. Aqui está falando só para realmente demonstrar que está falando dele. O capítulo fala do Romano Pontífice, né? Então nós vamos ler aqui. Aqui fala da renúncia, da possibilidade de renúncia, que ele pode renunciar. No parágrafo 2º diz assim: se acontecer que o Romano Pontífice renuncie ao cargo, para a validade requer-se que a renúncia seja feita livremente e devidamente manifestada, mas não que seja aceita por alguém. Com que conclusão nós chegamos aqui? A possibilidade de renúncia é perfeitamente possível. Então Bento XVI, o fato dele ter chego lá e ter dito, acho que até foi um ato humilde dele, não tenho mais condições de representar a igreja, nem o Estado do Vaticano, porque ele tem dupla função, né? Ele é um chefe de Estado e chefe da igreja. Não tem problema nenhum quanto a isso. Agora, o grande problema é o que ele passa a ser e como ele é tratado após a sua renúncia. Ele deveria ter voltado a ser um simples cardeal, mas ele não voltou a ser um simples cardeal. Ele continua com o seu título de Papa. O título de Papa não foi em nenhum momento retirado do Papa Bento XVI. Pode-se até se dizer, mas ele é um Papa emérito, mas não foi tirado o título de Papa. E a Igreja realmente aí não se pode ter dois papas, dois títulos de papas ao mesmo tempo. Diz aqui o Jornal do Brasil do dia 14 de março, inclusive é hoje, né? Diz assim: após renúncia, Bento XVI será chamado de Papa Emérito. O Vaticano anunciou nesta terça-feira que o Papa Bento XVI vai manter o título de Sua Santidade. Então, por aqui você já começa a ver como é que a Igreja vai manter dois papas. Como é que a Igreja vai manter dois títulos de Sua Santidade? Sua Santidade após a renúncia, previsto para o próximo dia 28. Ele será chamado de Papa Emérito ou Pontífice Romano Emérito. Aí, aprofundando os estudos ainda, eu achei
um artigo muito interessante de um teólogo, inclusive da Igreja Católica, que eu vou mostrar aqui para vocês. E nós vamos dar uma analisada. Traz o seguinte título esse artigo: Renúncia de Bento XVI cria dilema de legitimidade para o novo Papa. A renúncia de Bento XVI tem gerado questionamentos entre teólogos, sendo que alguns alegam que o agora Papa emérito não deveria ou mesmo não poderia ter se desligado do pontificado. É que eles defendem aquela corrente que o Papa não poderia ter renunciado. De acordo com essa segunda tese, defendida pelo teólogo Enrico Maria Radaelli, quando os cardeais se reunirem para eleger um sucessor, estarão na realidade elegendo um antipapa ou um impostor. E aqui, amado, aqui que chama muita atenção desse artigo, porque diz assim, ó, muita gente esperava que Bento XVI voltasse a ser cardeal, um simples cardeal após a renúncia, ou seja, ganhasse o título de cardeal e não de papa emérito. Veja bem, quem disse que os cardeais estariam elegendo um antipapa ou um impostor não sou eu, é esse teólogo aqui, tá, da igreja lá da Igreja Católica, Enrico Maria Radaelli. Então, o que em síntese a gente pode interpretar nesse momento? O Papa Bento XVI renuncia, só que ele mantém o título de Papa. Enquanto se mantém o título de Papa, não ocorre a sede vacante, porque a igreja continua com o Papa, ele continua com o título de Papa. O que quer dizer esse teólogo aqui é que não adianta o conclave se reunir enquanto o Papa estiver vivo ou haver alguém que mantenha o título de Papa. Aqui está a grande situação do momento, porque para se eleger legitimamente o Francisco, só haveria duas possibilidades: ou a morte de Bento XVI, porque daí a sede realmente estaria vacante e poderia ser eleito o oitavo rei de modo normal, ou o Bento XVI poderia renunciar, como nós já demonstramos anteriormente, mas ele teria que ter deixado o título de Papa. Ele teria que ter voltado a ser o quê? Um simples cardeal, o que não ocorreu. Muito bem. Só que aí tudo bem, eu passei o dia, pensei bastante nisso aí, pedi a direção do Espírito Santo aí, para dar uma luz nisso tudo, e me chamou muita atenção, meus amados, a reportagem de hoje do Jornal Nacional. Vou até abrir aqui, nós vamos ver e eu já vou te explicar, e nós vamos ver aqui o que a repórter da Rede Globo, ela vai falar sobre o Papa, a primeira missa do Papa, e assim, muito que sutilmente, ela solta uma frase que vai muito na tese desse teólogo lá, esse teólogo que eu mencionei anteriormente. Por que vai nessa tese? Porque o Papa Francisco chamou hoje o Bento XVI de bispo. Você está entendendo? Por que ele fez isso? Porque ele sabe, amado, na verdade, que ele não poderia ter sido eleito enquanto o Bento XVI tinha o título ainda de Papa, ou seja, ele não voltou a ser um simples cardeal. Então, como é que se vai eleger um novo Papa, sendo que existe um que ainda tem ou possui esse título? Você vai ver aqui, eu vou passar a reportagem, você analisa, vai ver que ele é narrado pela repórter da Rede Globo, que o Francisco chama o Bento de bispo. Vamos analisar aqui a reportagem. Como ontem, referiu-se a Bento XVI não como Papa emérito, mas como Bispo emérito. Com a simplicidade evangélica de João XXIII e o sorriso paterno de João Paulo I... Viu? Então você percebeu? Por que ele está fazendo isso? É claro que o Vaticano sabe que não poderia ter eleito, tá? Mesmo Bento XVI ter renunciado, mas o Vaticano sabe que não poderia ter eleito um outro Papa, sendo que não tirou o título de Papa do Papa anterior. Eu sei que fica meio redundante entender, eu conjecturando a frase assim, mas é bem simples. Como é que vai se eleger um Papa
um novo Papa, dá um novo nome ao Papa, um novo representante, se existe um Papa anterior que ainda possui esse título, você está entendendo? Então, essa situação, eu acho que foi causada propositadamente pela Igreja Católica. Isso eu creio que é uma carta branca que eles vão deixar para, se eventualmente o Papa não for muito dos interesses dos cardeais, ser utilizado isso aí posteriormente contra ele. Eles aí poderiam utilizar isso aí para quê? Para questionar, digamos assim, a legitimidade realmente da eleição do Papa Francisco, né? Aí, se isso realmente ocorrer, haveria o que? Uma anulação desse conclave, porque simplesmente eles diriam que a sede não estava vacante, eles acabaram elegendo um outro Papa sem ter tirado anteriormente o título do anterior. E com isso, com a anulação do conclave, haveria, no caso, a destituição desse oitavo rei, que seria o Francisco, e uma eleição, ou seja, um novo conclave para a eleição, aí sim, de um outro oitavo rei, que daí se daria de duas maneiras. Ou o Bento XVI voltaria a ser cardeal para regularizar a situação, ou isso ocorreria logo após a morte do hoje Papa Emérito Bento XVI. Eu espero ter sido útil nesses esclarecimentos. Eu quero dizer que isso que eu estou fazendo, eu faço com muito amor e carinho aqui. Não quero causar polêmica nem sensacionalismo. Eu amo meus irmãos católicos, eu tenho grandes amigos católicos. No meu objetivo não é desrespeitar religião alguma, é simplesmente dar aí uma introdução ou uma leitura disso tudo que está ocorrendo, tendo em vista que Apocalipse para mim não é um assunto de 3 dias, mas eu já estudo ele há mais de 10 anos, tenho procurado me aprofundar, então eu acho que possuo aí alguma segurança dessas informações que estou passando para vocês através dos vídeos. Deus abençoe, nós vamos aí em breve estar falando de algumas outras situações, principalmente da situação dos 10 chifres de Apocalipse. Vamos continuando os estudos e vamos esclarecendo esses assuntos. Até breve.